Meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz. Quero dizer mais uma vez da minha alegria de estar aqui, trazendo o recado do Senhor para o seu coração. Nosso desejo é que nesta noite você e sua família sejam abençoadas pelo Senhor. Quero fazer rapidamente aqui um agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus especialmente pela vida da nossa irmã Eulina. Toda a igreja sabe do falecimento da nossa irmã Eulina. E eu quero aqui agradecer ao Senhor por aquela vida tão preciosa para esta igreja, para a minha vida, para a sua vida. Deus foi muito generoso conosco quando trouxe a irmã Eulina para esta igreja. Uma intercessora fiel, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Uma mulher que ajudou a sustentar, a segurar as cordas, para que o trabalho de Deus continuasse aqui nesse lugar, para que a obra do Senhor avançasse nesse lugar. Então quero deixar registrado aqui a minha gratidão a Deus, a gratidão de toda a igreja a Deus, por aquela vida tão preciosa. E ao mesmo tempo peço aos irmãos que em suas orações estejam clamando a Deus por toda a família, que o Senhor console aqueles corações e que o testemunho daquela irmã, que certamente fala muito alto dentro daquela família, possa ser usado por Deus para transformar aquelas vidas. Vamos orar nesse momento e pedir a Deus que nos use, que nos inspire, que nos fale da sua palavra nessa noite. Queremos aprender mais do Senhor, queremos ouvir a voz de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na tua casa, está aqui gravando uma mensagem que vai chegar aos lares de todos os irmãos amanhã. Então, Deus, nos abençoa, que o Espírito Santo esteja dando-nos clareza acerca do que diz a palavra do Senhor. Quero também, Deus, pedir pelos nossos queridos irmãos que estão enfrentando dificuldades na sua saúde. Quero lembrar aqui do irmão Walter, querido irmão Walter, trabalhador da obra do Senhor. Abençoa o teu filho, Senhor. Abençoa Elienay, essa mulher de fé tão corajosa. Abençoa a tua filha, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre ela. Também a irmã Marlene, Senhor. Oh Deus, abençoa a tua filha, Senhor Deus. Abençoa a tua filha. Coloca a tua mão sobre a vida dela. Soubemos que hoje ela passou alguns momentos difíceis e foi conduzida ao hospital. Abençoa a tua filha, Senhor. Quero também pedir que o Senhor abençoe esses queridos irmãos e essas famílias da tua igreja que foram alcançados pela Covid, Senhor. Vai lá na casa do meu irmão Aroaldo, toca naquelas vidas, leva saúde para o teu povo, Senhor. Também na casa do querido irmão Eliseu, vai lá, Senhor, abençoa o teu filho, Deus. Pedimos também pela irmã Amelita. Abençoa tua filha, Senhor. Cura tua filha, levanta tua filha, Senhor. Oh Deus, colocamos essas famílias que estão sofrendo, que foram acometidas do Covid e que estão precisando da bênção do Senhor agora. Colocamos nas tuas mãos. Ao mesmo tempo que pedimos, Deus, que o Senhor abençoe todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os profissionais que atuam na área da saúde. Abençoa, Senhor. Protege esse povo, Senhor.
Quero pedir também, Deus, que o Senhor esteja preparando a tua igreja para este retorno. Ainda não foi hoje, ainda não foi dessa vez, mas nós sabemos que está pertinho. Então prepara a tua igreja para o retorno, Senhor. O retorno das atividades presenciais aqui na casa do Senhor. E agora pedimos mais uma vez, fala conosco, Senhor, pela tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, queremos falar nesta noite sobre a parábola do filho pródigo. Texto que se encontra em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Queridos irmãos, em todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a tônica forte aí é o amor de Deus pelos perdidos. Versículo 1 já começa dizendo que Jesus recebia a todos, publicanos e pecadores. E na contramão disso, Jesus recebendo a todos, na contramão, ele era criticado por aqueles fariseus e escribas do seu tempo. E olha, queridos, aquelas práticas farisaicas, elas são comuns até os dias de hoje. Em todo lugar que você for, existem pessoas que acolhem e recebem, mas também existem aqueles que só criticam, só falam mal. Eu quero começar, vamos falar sobre o filho pródigo, essa parábola. E eu quero começar falando do primeiro personagem desta parábola. O primeiro personagem que aparece aí, o filho. O filho era alguém que fazia parte de uma família próspera e que de repente se iludiu com as coisas desse mundo. Achou que estava perdendo seu tempo ali ao lado de seu pai, perdendo a sua juventude, perdendo as coisas, entre aspas, boas que este mundo oferece. Deve ter pensado assim: esse negócio de família é coisa de conservador. Eu quero mais é conhecer o mundo, quero me divertir, quero conhecer outras verdades. Queridos, aquele rapaz deixou o aconchego, a segurança da casa de seu pai para ir viver, diz a Bíblia, dissolutamente. No versículo 30, diz que ele foi viver lá junto às meretrizes, até gastar todo o dinheiro que ele conseguiu levar do seu pai. Tudo acaba, não é, queridos? Tudo acaba. E dinheiro parece que acaba mais rápido ainda do que as outras coisas. O dinheiro daquele moço acabou. E agora? Fazer o quê? E agora? Diz a Escritura no versículo 14, que sobreveio uma grande fome naquele país, lá naquele lugar onde ele estava. O aperto chegou. Versículo 15 diz que aquele moço se juntou a um cidadão de lá daquela cidade, que de repente lhe ofereceu um emprego. Mas o emprego que ele foi oferecido foi justamente o trabalho de cuidar de porcos. Talvez, queridos, cuidar de porcos naquele contexto fosse o emprego mais desprezível que existia. E de alguma forma, ainda hoje é assim. Isso tudo para representar claramente a situação daqueles que abandonam a casa do Pai, daqueles que abandonam a Deus e se jogam nas aventuras desse mundão. Aquele rapaz passou muita fome. O versículo 16 fala que ele desejava comer as alfarrobas. Que é isso, pastor? Alfarrobas é o fruto da alfarrobeira, uma leguminosa doce que é usada apenas para alimentar animais. Versículo 17
diz que de repente aquele moço caiu em si. Queridos, eu quero dizer a você que cair em si é necessário. Cair em si é necessário. Foi importante demais para aquele moço. E eu fico imaginando, tem gente que passa por tudo nessa vida, mas não cai em si. Não aprende a lição, não enxerga a realidade. Vive em um mundo de ilusões. Criam para eles uma realidade paralela. Ele vê tudo diferente da forma que realmente é. Diz a psicologia que isso é um mecanismo de defesa. Então, enquanto estava ali, padecendo, aquele moço lembrou, o versículo 17. Quantos trabalhadores de meu pai vivem na fartura, estão lá, alimentos sobrando, à vontade, e eu aqui, nesse lugar, passando fome. Há um ditado popular, sempre me lembro de minha sogra, que gostava muito dele. Dizia que as pernas levam e a barriga traz. Algo semelhante estava acontecendo com aquele moço. Ele teve, naquele momento em que caiu em si, uma reação que nós podemos chamar de reação natural. Porque ele foi até o último estágio, ele não tinha mais nada para perder. A única alternativa para a vida dele, pelo menos para ele ter o que comer, ter como sobreviver, seria voltar à casa do pai. Eu fico surpreso, irmãos. Existem pregadores por aí que, quando vão falar desse texto, eles conseguem encontrar qualidades na figura desse filho, que foi embora, que gastou tudo, que jogou fora tudo que seu pai tinha acumulado com tanto trabalho. Pessoas que dão ao filho pródigo o protagonismo dessa parábola. Queridos, de positivo naquele moço, eu só consigo ver a sua atitude de quebrantamento e humilhação, que, diga-se de passagem, foi resultado da miséria absoluta em que ele se encontrava. Ele disse: levantar-me-ei, vou sair dessa situação, levantar-me-ei e vou ter com o meu pai. E aí ele começou como quem estava ensaiando qual era o discurso que ia dizer para o pai. Ele disse: eu vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero ser apenas como um dos seus trabalhadores aí na sua casa. Lá no versículo 20, diz que assim ele fez. Saiu daquele lugar distante e foi até onde estava o seu pai. Eu quero falar agora do segundo personagem dessa parábola, o pai. O que o pai daquele moço fez quando ele retornou para sua casa? Por acaso colocou sentado numa cadeira e lhe passou um sermão? Levou o dia todo reclamando, dando bronca? Ficou jogando na cara do filho a loucura que ele fizera? Falando assim: eu não disse para você? Não, queridos. Por acaso ele estabeleceu condições para o retorno do filho? Você pode voltar, mas se. E agora, para ficar aqui em casa tem que ser assim, e assim, e assim. Não, queridos. Aquele pai não fez assim. Diz o versículo 20, que o filho ainda vinha longe. E aquele pai nunca tirava o olho da estrada, esperando aquele momento especial. E qual é a explicação disso, pastor? Só tem uma, queridos: é o amor.
o amor de Deus por nós é assim. Então escute, se por acaso seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, qualquer outra pessoa de sua família, essa pessoa se afastou do Senhor, se afastou da casa do Pai, se afastou da igreja de Jesus Cristo, então eu quero lhe dar um conselho para você fazer igual aquele pai. Nunca tire os olhos da estrada, porque ele, ela vai voltar. Ore por ele, ore por ela, para que ele e ela possa voltar. Amém? Amém, queridos. Agora, quando ele voltar, não lhe dê um sermão, não. Não imponha condições. Dê amor. Mostre o seu contentamento, a felicidade que você está com o retorno. Do mesmo jeito que fez o pai daquele filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais pregadas em nossas igrejas. Mas não sei porquê, muitos nas igrejas ainda não aprenderam a lição. Às vezes somos tão céticos. Quando alguém quer retornar à casa do pai, é comum se levantar logo alguém para estabelecer condições. Dizer, agora tem que fazer isso e aquilo. Nós queremos estar de todo convencidos do seu arrependimento, como se de fato, como se o fato dele não cair de vez no mundo e querer voltar não fosse o suficiente. Escute, meu querido irmão, escute, minha querida irmã. A única coisa que o pai espera do filho é que ele queira voltar. É a única coisa que o pai espera do filho. Olha, um recado para você que está nos ouvindo nessa noite, que um dia esteve na igreja de Jesus Cristo, um dia esteve na casa do Pai, mas você quis dar uma saída, quis dar uma espiadinha no mundo. O Espírito Santo está falando com você agora, falando contigo, dizendo para você que é hora de voltar. Volte logo. Você não sabe se terá outras oportunidades, volte logo. O Pai está de braços abertos, esperando o seu retorno. Agora imaginem a felicidade daquele encontro. O filho, preparou aquele discurso bonito, de tudo aquilo que ele ia dizer ao seu pai, mas quando ele chegou que ia dizer aquilo para o seu pai, eu posso imaginar o pai dizendo, para. O versículo 22 diz que o pai deu ordens aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, coloque um anel no seu dedo, coloque sandálias nos seus pés, e ordenou: trazei um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Momento de alegria naquela família, só alegria. Quando um perdido ou desviado volta à igreja do Senhor, à casa do Pai, é assim também. É festa na igreja de Jesus Cristo e festa lá no céu. Queridos, ninguém ali naquela casa estava mais feliz do que o Pai. Escute, quando alguém que estava fora da igreja retorna, ninguém fica mais alegre do que Deus. É o Pai amoroso, perdoador. Então, queridos, o grande destaque desta parábola, de forma alguma, não é o filho arrependido, mas é o Pai amoroso, que perdoa e que fez uma festa no dia daquele retorno. E agora vamos falar do terceiro personagem, o irmão mais velho, lá a partir do versículo 25. A parábola vai falar
da reação do filho mais velho. Naturalmente, tratava-se de alguém trabalhador, responsável, centrado, íntegro, mas que revelou por meio das suas atitudes uma falta grave, a incapacidade de perdoar. Revelou assim. Seu coração foi minado por um estranho sentimento que comumente acomete as pessoas que confiam no seu senso de justiça própria e não na justiça de Deus. Na justiça própria do irmão mais velho, não havia espaço para o filho pródigo. Versículo 28 diz que ele se indignou. Aquele moço se indignou. Quando ele retornou no campo, estava lá trabalhando, cuidando de seus afazeres. Quando ele retornou, foi chegando próximo da casa, ele viu toda aquela movimentação, aquela festa. E o texto diz que ele não entrou na casa, ele chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo, o que é que está acontecendo aí. E diz o texto que ele ficou indignado com aquele fato e não quis entrar na casa. Mas seu pai, aquele homem de bom coração, prontamente saiu e foi ao seu encontro. Foi lá para conciliá-lo, para acalmar aquele coração, fazer ele ver aquilo que ele não estava vendo. Mas ele falou para o pai: eu estou aqui há tantos anos, sem jamais transgredir a sua ordem, a sua lei aí. Que pena, queridos. Aquele moço ficou fora daquela festa. Ele não conseguiu se alegrar com o retorno do irmão. E você? Quero perguntar a você: você se alegra quando alguém que estava fora retorna para a casa do pai? Ou faz igual aquele irmão mais velho? Diz assim: já vem esse pecador para cá. Aqui estava tão bom sem ele. Ele não merece estar aqui conosco. E às vezes até bate no peito e diz: quem merece estar aqui na casa do Pai, na casa do Senhor, somos nós. Nós somos fiéis, íntegros, cumpridores dos deveres. Ah, meus queridos, como nós nos impressionamos com nós mesmos. É o nosso senso de justiça própria. A nossa justiça própria, queridos, é diferente da justiça de Deus. Voltando à parábola, versículo 31, o pai disse ao filho mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo, está sob o meu cuidado, eu estou cuidando de você, que não lhe falta nada. Aqui você tem tudo o que você precisa, tudo que é meu é teu. Mas agora nós precisamos nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha, queridos, Jesus Cristo é o nosso modelo, o modelo que nós seguimos é Jesus. Devemos imitar a Ele. Então, na igreja de Cristo precisa ser assim também, aqui na igreja, na sua vida, na sua casa, precisa ser assim também. Em vez de ficar estabelecendo condições para a aceitação do irmão, nós devemos nos alegrar com o seu retorno, fazer festa. Pense na alegria, na festa que é um filho que deixou a casa, um filho arrependido, retornando ao aconchego do pai e ao convívio dos seus irmãos. Esse fato tem que nos alegrar, tem que alegrar muito o nosso coração. Escuta, eu não sei com qual desses três personagens você se identifica mais. Se com o primeiro, o filho que achou que estava fazendo uma grande coisa, foi embora, levou sua parte da herança, esbanjou, apanhou, passou fome, depois voltou humilhado e arrependido. Ou se com o segundo personagem, o pai amoroso, perdoador, que ficou muito triste com a partida daquele filho, e
que ficava o dia todo olhando para a estrada, esperando o seu retorno. Nunca perdeu a esperança, até que aquele dia chegou. E agora, feliz com o retorno do filho, ele deu uma grande festa. Ainda tem o outro, o terceiro personagem, o irmão mais velho. Diz o texto que ele ficou indignado, achando-se bom e merecedor, e que o seu irmão não merecia nada. Segundo o pastor e escritor John MacArthur, ele diz que o irmão mais velho ilustra a impiedade da hipocrisia, do preconceito e da indiferença dos fariseus com os pecadores arrependidos. Queridos, não devemos imitá-lo, nunca. Agora escute, estou chegando ao final. Você que ainda não tem todos os da sua família servindo a Deus. Aí alguns dizem, pastor, mas eu já orei tanto. Querido irmão, querida irmã, tenha paciência. E tenha fé. Paciência e fé. Você está como aquele pai, olhando para a estrada. Aquele pai estava vendo o invisível, tinha fé no coração dele. Isto é paciência e é fé, meus irmãos. Ou será que você se cansou de ficar de olho na estrada, desistiu? Esse é o desejo do inimigo, cuidado. Este é o desejo do inimigo. Ele quer que você desista do seu familiar, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Ele quer que você desista. Esse é o desejo do inimigo. E ele quer que você chegue ao ponto de declarar, dizer aí, meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, minha esposa não tem jeito, minha filha não tem jeito. Oh, queridos, tem jeito sim, tem jeito sim. Fique de olho na estrada, ore por ele e por ela todos os dias e permaneça firme com os olhos na estrada. Ore ao Senhor todos os dias. Ele voltará, ela voltará. E naquele dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você também irá fazer uma grande festa. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Que Deus nos abençoe para que tenhamos um coração assim como o daquele pai, amoroso, perdoador, que acolhe, que recebe aqueles que estão retornando à casa do Pai. Que o Senhor te abençoe e aplique essa palavra no seu coração. Amém. Vamos encerrar com a oração. Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor que veio até nós nessa noite e falou ao nosso coração. Quero agradecer pela vida dos meus queridos irmãos e irmãs que estão aí do outro lado, que estão ouvindo a tua palavra nessa noite. Realiza a tua obra nesses corações, Senhor. Que esta palavra, que é semente, germine, dê frutos nesses corações. Recebe a nossa gratidão e a nossa alegria por estar aqui na tua casa outra vez. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos.